Saudações a todos! Eu sou o professor Samuel Sérgio Labanca e hoje eu integro a turma 3 de um curso chamado Recursos Pedagógicos, Desafios e Descobertas. Bom, este curso, na realidade, a gente faz essa brincadeira porque é para descontrair um pouco, mas ele faz parte da Fundação Catarinense de Educação Especial e nele nós temos uma tarefa para ser feita agora que eu digo para todos, já há um bom tempo eu gostaria de ter realizado, mas a oportunidade está sendo dada somente agora. Vamos reforçar algumas coisas. Nós temos como nossa pedagoga coordenadora geral a senhora Áurea Tonon, mas temos também nos acompanhando aí as ministrantes Miriam Kátia de Lisbeal, Carla Lígia Pandolfo Perim e Simone Marcelino Rodrigues. Dentro do módulo 2, nós temos que desenvolver uma atividade que nos permita ter alguma coisa realizada de forma concreta para algo que sirva dentro do ensino regular. Mas quero apenas alertar que eu sou professor do ensino médio, na Escola de Ensino Médio Professor Roberto Grande, em São Bento do Sul, Santa Catarina. E é por isso que eu escolhi um tema do ensino médio. Minha esposa é professora de séries iniciais, agora também orientadora educacional, e num trabalho que ela realizou me chamou muito a atenção, nas fotografias, material produzido. Já naquele tempo, eu pensava claramente em algo que pudesse ser feito com a mesma técnica, mas adaptada ao ensino médio. Por isso, eu escolhi um tema do ensino médio para poder tratar e poder também produzir este material. O que nós precisamos? Nada mais, nada menos do que massinha de modelar e palitos de dente. Somente isso será o nosso material didático. Por isso, gostaria apenas de colocar alguma coisa sobre a teoria do que faremos. Para podermos pensar assim, fazendo uma pesquisa, nós descobriríamos dentro da geometria que existem 3 elementos fundamentais: ponto, reta e plano. Esses 3 elementos vão gerar as figuras geométricas. Quando elas são figuras planas, elas são chamadas de polígonos. Mas quando são figuras espaciais, são chamadas de poliedros. Plano, o tampo da mesa. Poliedro, isso que temos aqui. Então, haverá uma relação muito forte entre os elementos básicos e os elementos que trabalharemos hoje. Por quê? Ponto no elemento básico será tratado aqui como a quina de uma figura espacial, que leva o nome de vértice. O elemento básico chamado reta, aqui será esta distância entre 2 vértices, que levará o nome de aresta. E quando nós temos todas as arestas dentro de um mesmo plano, elemento, princípio básico, formar-se-á então uma face. Esses são os elementos que trabalharemos nos poliedros. Então, para poder trabalhar isso, nós vamos ter que ir um pouco adiante. Dentro da geometria espacial, o que nós trabalharemos é um tema chamado poliedros de Platão. Bom, se nós olhássemos para a internet, descobriríamos que Platão foi um filósofo, mas também matemático, lá da Grécia Antiga. Então, ele tinha uma preocupação muito grande, como todos os filósofos do seu tempo, que não se trabalhasse uma coisa somente no sentido figurado, abstrato, mas se descobrissem as coisas da forma prática. Chamava-se de empírico, ou seja, pela experiência. Platão descobriu que dentre todos os poliedros que ele tinha contato, somente 5 possuíam uma característica especial. Eles tinham a característica de todas as faces não somente serem regulares, mas também idênticas. Por isso, nós recebemos hoje o conhecimento chamado de poliedros de Platão. E os 5 poliedros de Platão, na realidade, são eles: o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Nomes estranhos? Não, são nomes que têm um fundamento grego. Por isso, dentro da língua grega, nós encontraremos tetra,
4. Já conhecemos por causa do futebol, tetracampeão, lembram? Então, quando o Brasil foi 4 vezes campeão. Então, tetraedro, 4 faces. Quando falamos de hexaedro, hexa se refere a 6, portanto, 6 faces. É o cubo, como nós conhecemos. Também temos o octaedro, ou seja, 8 faces. Até aqui está fácil, né? Agora, quando nós falamos de dodecaedro, aí já é um pouco mais complicado. Dodeca vem de 12, portanto, 12 faces. E icosaedro, icosa, 20, 20 faces. Esses são, então, os poliedros de Platão e nós vamos tratá-los aqui. Nós temos 3 níveis para construí-los. O nível do tetraedro, nível simples. O nível do hexaedro e octaedro já são um pouquinho mais complexos. Mas quando chega no dodecaedro e no icosaedro, são 2 figuras bastante difíceis de serem montadas. Mas o interessante também é que existe dentro deste estudo não somente Platão trabalhando. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, nós encontraríamos Leonard Paul Euler. O pessoal diz Euler, não, Euler. Quando nós olhamos para este matemático, percebemos que ele tratou não só os poliedros de Platão, mas os demais poliedros e descobriu algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele achou uma relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. A partir daí, ele criou uma relação. Mas essa relação nós vamos ver daqui a pouco também na forma teórica e aplicaremos da forma prática. Então, resumindo, nosso trabalho não somente ficará restrito aos poliedros de Platão, mas também trabalharemos a relação de Euler. Então, vamos trabalhar. Precisamos organizar a mesa para poder trabalhar. Já voltamos. Relembrando um pouco da teoria, lembre-se, nós vamos trabalhar com elementos geométricos que são eles: o vértice, que leva para nós a letra V, que se refere ao elemento básico, ponto. Aresta, que leva a letra A, que se refere ao elemento básico, reta. Face, que leva a letra F, que se refere ao elemento básico, plano. Dentro da relação de Euler, nós descobrimos que vértice mais face, só somar os 2 números, diminuindo arestas, o resultado é 2. Para o nosso trabalho aqui, nós vamos mexer um pouco com essa fórmula, pegando este A que está diminuindo deste lado da igualdade, passando para o lado de lá, somando com o 2. Portanto, chegaremos a soma de vértices mais a soma de faces é igual a soma de arestas mais 2. Falamos também sobre os sólidos de Platão. E dentro dos sólidos de Platão, nós dissemos que o tetraedro, ou seja, tem 4 faces. Cada tipo de face nós descobriremos que serão triângulos. Serão 4 faces, 6 arestas, mais 4 vértices. Essa é a parte teórica. Depois nós vamos ver isso na prática. Por quê? Pelo que nós temos aqui em cima, descobriremos que se nós pegarmos o número de vértices, 4, somar com o número de faces, 4 mais 4 dá 8. Se observarmos que arestas são 6, 6 mais 2, 8. Ou seja, 8 igual a 8. Vamos adiante um pouquinho, já que estamos falando de teoria. Antes de iniciarmos a nossa prática, descobriremos o seguinte, que então, se somarmos vértices mais faces, tem que dar aresta mais 2. Então, no hexaedro, 6 faces, o que encontraremos? Número de vértices, 8, mais número de faces, 6. 8 mais 6, 14. Tem que ser igual ao quê? Arestas mais 2. Número de arestas, 12. Mais 2,
14. Isso não é mágica, isso fecha para todos eles. Fecha para octaedro, ou seja, 8 faces, fecha para o dodecaedro, ou seja, 12 faces, e fecha para o icosaedro, ou seja, 20 faces. Visto esta teoria, agora é hora da gente ir para a prática. Vamos começar agora a brincadeira. Então tá bom. Todos nós gostamos de trabalhar com massinha, e o que nós vamos fazer com a massinha é exatamente pequenas bolinhas. Essas bolinhas, na realidade, vão ser os nossos vértices, ou seja, dentro daquele sólido geométrico, as pontas, para ficar numa linguagem bem simples. Então, esses serão os nossos vértices. Para o tetraedro, nós temos, segundo o que já vimos na tabela, 6 arestas. O que são arestas mesmos? Lembram? São os lados. Então, na realidade, as arestas, elas serão representadas pelos nossos palitos. Estamos agora prontos para trabalhar. Então, nós temos os 4 vértices. Temos as 6 arestas. Temos que a figura a ser formada são triângulos. Logo, é a hora de começarmos a trabalhar. Como faremos? Juntamos assim, colocamos assim. Logo, observem que nós agora temos 2 vértices e uma aresta. Mas para montar um triângulo, tiramos esse e precisaremos colocar aqui e aqui. Para fechar triângulo, fazemos aqui e aqui. Observem que agora nós temos um triângulo. Um bom elemento para a gente começar a pensar. Triângulo é uma figura chamada plana, porque olha aqui, ó, ela fica tranquilamente na mesa. Mas nós estamos falando não de polígonos, que são figuras planas. Estamos falando de poliedros, que são figuras espaciais. Então nós não poderíamos ter só comprimento e largura, precisamos ter altura. Por isso, vamos usar o nosso quarto vértice. Este quarto vértice teria que unir-se aos demais. Vamos firmar bem aqui assim, tá? E observe que agora esta figura, ela é espacial. Por quê? Porque ela ocupa um espaço. Mas se você observar uma característica legal dessa figura, tá vendo ela assim? Tá vendo ela assim? Tá vendo ela assim? Tá vendo assim? Não importa o modo como você ponha, ela sempre será perfeitamente igual. No nosso caso aqui, com as pequenas imperfeições de um trabalho manual, tá? Mas observe, estamos então com um tetraedro. Por que ele é tetraedro? Porque ele tem uma face, outra face, outra face, outra face. Então, quando a gente observa as 4 faces, nós teríamos que pensar assim: uma pessoa que esteja trabalhando com este material e ela não tenha aquilo que falamos, uma acuidade visual grande, ou seja, a sua percepção visual seja pequena, normalmente o tato é mais desenvolvido. Então, se ela colocar a mão nos 3 vértices, ela vai perceber que os 3 estão alinhados. Então, isto formará uma face. Ela poderá tocar a outra face e, bem orientada, ela tocaria as 4 faces e descobriria o quê? Que são, na realidade, 4 elementos, 4 faces. Feito isso, nós temos que ainda brincar de conferir a relação de Euler. Para conferir a relação de Euler, nós temos que somar o número de vértices com o número de faces, em primeiro lugar. Vértice está fácil de contar. Somando os 4, para visualizar as faces, pensaríamos esta
a de baixo, lateral e aqui atrás. Portanto, o que nós somaríamos? 4 também faces. Somados 4 vértices com 4 faces, teríamos a soma da 8. Então, as nossas arestas teriam que ser somadas com 2 e dar 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2, 8. Comprovada a relação de Euler, que pode ser não somente visual, mas também tátil. Fizemos então o tetraedro. Vai ficar ele aqui no cantinho. Agora vamos subir de nível. Nós temos que partir agora para o hexaedro, o cubo, como a gente conhece. Então vamos lá. Vamos agora ao hexaedro ou hexaedro. Depende aí da pronúncia que a pessoa queira. O importante dessa figura é que agora nós precisaremos, segundo aquela tabela apresentada antes, 12 arestas. Portanto, aumentou o número de arestas. Precisamos também trabalhar com 8 vértices. 8 vértices. Da mesma forma como fizemos com o anterior, nós montamos as figuras. Mas lembrem-se que agora não são mais triângulos a serem montados. Na realidade, agora são quadrados a serem montados. Então, colocamos a base, que seria este quadrado. Terminado este quadrado, nós precisamos montar um outro quadrado. E então, temos assim, a parte de baixo e a parte de cima da figura. Então, aqui estará praticamente uma estrutura prévia. Para poder terminar essa estrutura, temos que lembrar que não é uma figura plana. Não é uma figura plana, é uma figura espacial. Portanto, precisa de altura. Tendo a altura, o que nós conseguimos agora? Dá um pouquinho de trabalho agora. Temos que acertar aqui, temos que acertar aqui. Isso só vai ter um pouco de solidez quando nós juntarmos o outro lado. Pronto. A partir de agora, temos o nosso hexaedro, tá? Vejam bem, ou hexaedro, como eu já disse. Na prática, todos nós conhecemos por cubo. Então, de novo, se nós colocássemos esta figura, tá? Este sólido geométrico sobre a mão, poderíamos ter a percepção tátil das faces. Então, agora a face já não seria triangular, seria uma face quadrada. Também nós teríamos que pensar nas relações que Euler também estabeleceu para os poliedros, que servem nesse caso também para este. Colocando um pouquinho assim para todos enxergarem a parte de profundidade, observe uma coisa. Dentro da relação de Euler, nós já estivemos dizendo que temos que somar os vértices com as faces. Os vértices com as faces. Os vértices com as faces. Como que faríamos então a soma de vértices e faces? Sabemos que lá embaixo existe uma face. Aqui em cima, outra face. Mais 4 faces laterais. Portanto, nós chegamos no total de 6 faces. Para enxergarmos os vértices, é só olharmos as massas e contaremos. 2, 4, 6, 8. Então, 6 vértices, 8 faces. 6 mais 8, 14. A nossa soma vai ter que dar, então, arestas mais 2. Contem. 1, 2, 3, 4. Se temos 4 em cima, temos 4 embaixo. E também temos 4 na questão vertical. Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. 12 mais 2, 14. Comprovada a relação de Euler
Também para o hexaedro, cujas faces são quadradas. Lembrem-se que quando tínhamos o tetraedro, as faces eram triangulares, mas não importa a forma como se colocava, aqui também não importa a forma como se coloca, a figura é a mesma. E assim já temos 2 dos poliedros de Platão. Vamos para o terceiro? Vamos agora ao octaedro. O octaedro, à semelhança do hexaedro, possui também 12 arestas. 12 arestas, mas com uma característica diferente. O número de vértices diminui. E então nós vamos ter que montar uma figura com a seguinte estrutura. Precisaremos colocar, por mais que as faces sejam triangulares, eu precisarei montar uma base quadrada. Uma base quadrada. Esta base quadrada, ela não será, na realidade, a parte de baixo, ela ficará exatamente no meio. À semelhança do tetraedro, de um dos vértices nós precisaremos retirar diversas arestas para poder fechar a figura. Então, na realidade, se nós temos ali, naquela estrutura montada, 4, precisaremos ter também 4 arestas. Aí você vai dizer assim, ué, mas essa figura não é regular, porque esta figura, na realidade, ela tem triângulos e quadrados. Ah, mas espera um pouco, ela ainda não está pronta. Nós ainda precisamos fazer a mesma coisa que fizemos ali na parte de baixo. Ou seja, espetaremos aqui, aqui, aqui e aqui. A partir do momento que nós fixarmos, percebam que novamente é um polígono, um poliedro regular, porque não importa a forma como a gente colocar, ele será sempre igual. E isto aqui se chama octaedro. Nós normalmente pensamos no balãozinho quando montamos esta figura. Então ali está. Precisamos então conferir a relação de Euler. Nós temos vértice 6 e temos faces 8. Vértice 6, face 8. Então vértice, as 6 massinhas. Quando nós formos contar as faces, é mais fácil fazermos assim. 1, 2, 3, 4. Se existe 4 para cá, existe 4 para baixo. Então, 6 vértices mais 8 faces, total numérico 14. Vamos contar então agora as arestas. Temos 4 aqui, portanto 4 lá embaixo. 4 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Lembra que tem que dar 14. Por que tem que dar 14? Porque arestas mais 2, 12 mais 2, 14. De novo, temos a relação de Euler confirmada. E assim fecha o octaedro. Vamos trazer aqui para perto os outros. Desmonta um pouquinho, a gente já remonta. Está ali, feito. E vamos reprisar esses 3. Então nós temos o tetraedro, o hexaedro e o octaedro. 3 figuras de Platão. Vocês vão dizer para mim assim, ah, mas ainda tem o dodecaedro e o icosaedro. Haha, muito bom. O dodecaedro e o icosaedro têm uma novidade para todos. É tarefa para vocês. O que importa para nós aqui é que nós teríamos então material suficiente para entendermos até aqui os poliedros de Platão e a relação de Euler no ensino médio. Lembrando que, mais uma vez, da forma tátil se consegue perceber as faces. Tocando-se, conseguem-se perceber os vértices. E tocando-se, consegue-se perceber as arestas. Portanto, temos em nossas mãos uma ferramenta bem interessante de ensino médio
para um assunto que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto ele pode ser realizado de uma forma prática. Então, aqui nós encerramos a nossa aula e num outro momento nós retornaremos com mais alguma atividade. Agradeço a oportunidade que estamos recebendo no nosso curso. Muito obrigado, coordenadoras e ministrantes das matérias. Tem sido muito bom até aqui. Até a próxima.